Salve galera, eu sou Everaldo Rodrigues, esse é o Estante Etérea. E eu até tô sentado aqui porque agora eu vou falar umas verdades. Bom galera, fiz aí há uns dias atrás um vídeo de crítica do filme de A Torre Negra, sem spoilers, né? Vou deixar o link aqui no card pra quem ainda não assistiu, pra quem quiser reassistir. E eu tinha prometido que eu ia gravar um vídeo mais tranquilo da crítica do filme, com spoilers, né? Por que com spoilers? Porque eu quero agora falar um pouco do livro, né? Das adaptações que o filme fez ali, tirou do livro. Porque eu quero falar um pouco das adaptações, né? Do livro para o filme, o que foi usado, o que não foi utilizado, o que vai acabar resultando em mais críticas negativas ao filme, para mostrar também por que eu não gostei do filme, né? Porque apesar de eu ter levantado alguns pontos negativos lá no outro vídeo, foram pontos relacionados ao filme especificamente, não à adaptação, né? Então, eu já aviso de cara, esse vídeo vai ter muitos spoilers, não só do filme, mas também spoilers de quase toda a saga da Torre Negra e provavelmente do final. Então, se você não assistiu o filme e não leu os livros e tem vontade de ler os livros, eu recomendo que você não assista esse vídeo. Se for assistir, assista por conta e risco, porque eu com certeza vou estragar algumas surpresas importantíssimas da história para você. Mas é o único jeito que eu vou ter de falar o que me desagradou tanto nessa adaptação. Então esse vídeo vai ser praticamente direcionado a pessoas que, assim como eu, leram os livros e vão aí talvez compreender bem o que eu quero dizer com toda essa reclamação, com toda essa raiva que eu tô, sabe? É um certo exagero falar que eu não tô com tanta raiva assim. Eu acho que na hora que eu saí do cinema, na hora que passou aquele primeiro fim de semana, eu tava realmente com um sentimento ruim em relação ao filme, mas eu acho que agora com o tempo essas coisas vão passando, até porque o filme vai sumindo na nossa cabeça quando o filme não é marcante, isso que acontece. Eu queria muito que esse filme ficasse na minha cabeça, eu queria muito que o filme da Torre Negra fosse incrível, sabe? Então eu já vou deixar também logo de cara uma mensagem para todo mundo que gosta de distorcer o que os outros falam, né? Eu não estou bostejando contra o filme, eu não estou tentando boicotar o filme, eu não estou tentando queimar o filme. Nossa, grande poder que eu tenho, né? Se eu fosse o Homem de Preto, quem sabe? Não, eu só estou dando minha opinião de fã, de alguém que gastou anos lendo os livros da Torre Negra, que é realmente um grande fã da obra de Stephen King, que esperava um mínimo de adaptação decente do filme, né? E aí você já pode vir com o seu comentário de que... Everaldo, não é uma adaptação, era uma continuação do cânone. Cara, se aquilo for a continuação do cânone, eu prefiro não acompanhar a continuação, sabe? É uma roda do K, é um giro do K que não faz o menor sentido. E eu vou tentar explicar pra vocês aqui, né, alguns tópicos por quê, né? O filme já meio que me desmontou assim, eu já fiquei meio puto logo na frase do início, né? Porque assim como é um pouco de moda, né, nesses filmes que adaptam histórias literárias, é muito mais fácil você colocar 2, 3 frases soltas numa tela preta pra contar, pra dar um pano de fundo, né? É um artifício muito utilizado. Há diretores que souberam fazer isso, né? Não com adaptações literárias, mas o letreiro de Star Wars, impressionante, aquilo ali foi muito inteligente, é legal, é icônico, mas você abrir uma coisa como a Torre Negra e não abrir com o Homem de Preto fugia pelo deserto e o pistoleiro ia atrás, pra mim você já começou errado, ponto. Tudo bem que essa frase tá no filme, em um dos sonhos do Jake, mas tipo, não, você já não começou bem. A primeira frase do filme, né, que aparece um letreiro lá, é tipo assim, é algo do tipo assim: existe uma torre negra que sustenta todos os universos. Se ela cair, o inferno se libertará. Uma coisa assim. Aí a frase que vem em seguida é: dizem que o cérebro de uma criança pode derrubá-la. É sério que os caras querem fazer uma continuação da Torre Negra, diminuindo o poder metafísico da Torre Negra para algo que o cérebro de uma criança pode derrubar? E tudo bem, você pode dizer que no 7º livro a gente descobre lá que o Rei Rubro vai coletando as crianças, né, em Algociento, né? Inclusive Algociento está no filme, a primeira cena do filme é Algociento, né? Você vê as crianças lá brincando como se fosse um orfanato e tal. Tipo, é um Algociento de merda, bem pequeno, mas é o Algociento. É que é esse lugar onde as crianças ficam reféns, não só crianças, né? Mas qualquer pessoa que tenha poder telepático fica lá refém para ser usado como sapador, né? Para derrubar os feixes. E aí nessa cena bate um alarme, e aí as crianças ficam meio boladas e vão lá e são presas numa cadeira. E o bagulho força o cérebro delas, e aí sai um raio catalisador e dá uma cacetada na Torre Negra e ela começa a despedaçar em alguns pedaços.
você reduz muito, né, o poder da Torre Negra. Né? A Torre Negra não é essa coisa assim que você taca um raio e ela vai desmoronar. Né? O que sustenta a Torre Negra nos livros são os feixes. Né? Então, se aquele raio amarelo que sai fosse para bater em algum lugar, é para bater no feixe, não na Torre Negra. Né? Os feixes estão lá. Então por que o diretor, né, ou a equipe de efeitos especiais, o roteirista, por que ele não fez a coisa como deveria ser, né? O raio atacando o feixe, né? Pra desestabilizar o feixe, pra quando os feixes soltarem, a torre tombar. Não. O cara quer fazer um bagulho impactante, né? Destruir a Torre Negra. Vamos tacar um raio de luz na Torre Negra. O poder do cérebro de uma criança. Cara, isso já matou o filme pra mim, assim, na hora. Porque você depois já corta pra uma cena do Jake, assim, despertando do sonho. Então você já entende logo que o cérebro poderoso dessa criança, capaz de derrotar, né, de derrubar a Torre Negra, é o cérebro do Jake. E nos livros o Jake não é tão poderoso assim. Ele é poderoso sim, é um personagem importantíssimo. Tanto é que em algumas cenas, tem a cena em que ele morre mesmo, lá no último livro, ele tá salvando Stephen King, né? Então é um personagem muito importante, mas no filme ele ficou, assim, muito descaracterizado no sentido de que ele não é tão poderoso assim, e a desculpa de que é um outro giro do K, é uma continuação, ok, mas você perde um pouco da base do livro, né? Você pega um personagem que não é tão poderoso e transforma ele numa coisa incrivelmente poderosa, o que já me puxa logo pra figura do Homem de Preto, né? Interpretado pelo Matt McConaughey, que no filme ele tá overpower, né? Ele tá uma mistura ali de Killgrave com o cara das chamas lá do Quarteto Fantástico e, sabe, ele manda a pessoa parar de respirar, a pessoa para de respirar e morre. Ele manda a criancinha sentir ódio, a criancinha olha pra cara da mãe com vontade de matar ela. Ele manda um cara se atracar com uma mulher e se matarem, e eles começam a brigar pra se matar. Tipo, um cara desse, se ele quer o caos, se ele quer dominar o mundo, ele não precisa derrubar a Torre Negra, cara. Ele chega num lugar bem grande e fala: matem o máximo de pessoas que vocês puderem. E ele já vai criar um caos do caralho. Ele não precisa das crianças. Ele é poderoso demais pra ter que sequestrar uma criança poderosa pra derrubar a Torre Negra pra ele, sabe? Não faz o menor sentido. A atuação do Matt McConaughey, que foi bem abaixo do que eu esperava dele. Ele é um ator do caralho, eu sou fã dele. O Rusty Cole é um dos meus personagens preferidos de todos os tempos aí da ficção. Mas nesse filme ele não entregou o que a gente esperava. Eu não sei se ele tava putaço com o material que entregaram pra ele, né? Que foi um roteirinho bem merda mesmo que fizeram. Mas você não sente que o cara tá no feeling, que ele tá entregando algo legal. Ele é cheio de frases e de movimentos de mão, sabe? E fica tirando o casaco, aí bota casaco, tira casaco, bota casaco. Mas não tem peso, ele não transmite medo. Quando você vê ele na cena, você não sente medo, né? E tem uma cena em que ele tá lá no apartamento da mãe do Jake, né? Os pais dele chegam ali e ele tá lá, sei lá, fritando um ovo. Caralho, mano. O Homem de Preto na série, ele é um cara que ele vive nas sombras. Ele tá mais assim pra aquele tipo de gente que semeia discórdia, sabe? Ele chega num lugar... É como a cena de Tu, né? No primeiro livro da Torre Negra, em que o Roland chega lá e a Ellie começa a contar pra ele como o Homem de Preto passou lá e ressuscitou um cara. E aquilo ali vai gerar uma loucura dentro daquela cidade que vai culminar com a cena em que todo mundo vai querer matar o Roland. E o Roland se vê obrigado a matar todo mundo na cidade, né? Então, tipo assim... O Homem de Preto, ele não é overpower nos livros, ele é um cara de trambiques, né? Ele é um cara de jogar sujo, ele joga sujo, ele não fica fazendo magias, né? E o Roland não consegue acertar um tiro nele, né? Eu já vou chegar nessa coisa da última cena do confronto, porque, cara, puta que pariu. O Roland, a atuação do Idris Elba me deixou satisfeito, mas o material também não é tão bom, né? O Roland no filme, ele é um cara que ele esqueceu a Torre Negra, né? Ele só quer pegar o Homem de Preto porque o Homem de Preto matou o Steve Deschain, né? Matou o pai dele. Não, cara. O Steve Deschain é um personagem tão importante dentro da mitologia da Torre Negra e ele foi morto por uma traição, uma conspiração completamente diferente. Toda a guerra, a batalha da colina de Jericó, todas as coisas que aconteceram depois, ele já estava morto, né? O Roland não viu o pai dele morrer, sabe? Não foi o Homem de Preto, não foi na frente dele, não foi aquela coisa melodramática que teve ali. Eu acho que faltou um pouco de cuidado nessa construção dessa vingança do Roland com o Homem de Preto, sabe? Você tirar o foco do Roland da Torre Negra e colocá-lo no Homem de Preto, né? Fazer essa vingança como obsessão dele, descaracteriza o personagem, né? O Roland nos livros, ele é obcecado pela Torre Negra. Ele quer atingir a Torre Negra porque ele acredita que vencendo a Torre Negra, chegando lá, ele vai reverter toda a desgraça que aconteceu no reino dele, com a família dele, com a vida dele. Não é culpa do Homem de Preto. Aquilo que aconteceu não é culpa do Homem de Preto na cabeça dele. É culpa da Torre Negra, é culpa do destino. Ele quer chegar na Torre Negra porque ele quer fazer
a torre se curvar a ele, não o contrário, né? E no filme ficou uma coisa jogada, a torre não tem peso, o Homem de Preto não tem peso, e o dilema do Roland também se pouco tem quase nada de peso, sabe? Os diálogos desse filme me deixaram assim bem chateado, cara. Tentaram mascarar os diálogos expositivos, né, de fazer uma coisa assim pra não parecer que eles estão explicando a história pro espectador. E a maior parte dessas cenas expositivas estão ali no lado dos vilões, né? Quando o Homem de Preto vai lá no Dixie Pig, né, que é aquele restaurante, nos livros ele é uma coisa assustadora e aflitiva, e no filme ele virou uma casa de swing dos vilões, e eles começam a conversar do Jake, não sei o que, e você percebe que o roteiro tentou não fazer uma coisa expositiva, mas na cena seguinte ele acaba entregando tudo, sabe? E o Homem de Preto fica revelando qual que é o plano dele, que é pegar o garoto, porque o garoto é um prêmio da loteria, que não sei o que lá. É muito ruim, cara, muito ruim. Tem algumas cenas de ação bem desnecessárias, assim. Tem uma hora que o Roland e o Jake estão na floresta e aparece um monstro, né? Porque abre uma lúmina ali no meio, se não me engano. É um conceito que é bem jogado lá no filme, não é tão explicado. E aí o monstro quase ataca o Jake e tal. O Roland chega e mete bala em todo mundo e acaba. E você pensa que acabou, mas aí um monstro conseguiu escapar e ele vem e regaça com tudo. Tipo, você queria fazer uma cena de ação coerente, coesa, já tivesse feito aquele monstro escapar logo e fazer o regaço de primeira e não ficar com aquela cena anticlimática, né, do monstro aparecendo, porque é o dilema dos monstros no cinema, né? Se você não mostra, você cria uma tensão. Se você mostra ele, você perde o impacto. Ele fez perder o impacto, simplesmente, então também não curti. Agora, entre todas as aberrações do filme, o Homem de Preto Overpower, com todos os globos de Merlin, ou o Roland sendo pressionado por um pé rapado lá do meio do nada, que fala que ele não é pistoleiro, e ele baixando a cabeça. Tirando essas coisas bizarras, o que mais me decepcionou foi o confronto final entre o Roland e o Homem de Preto, né? Porque nos livros a gente sabe que o Roland não confronta o Homem de Preto fisicamente, né? Ele não consegue atirar no Homem de Preto porque ele é traiçoeiro, né? Então eles vão e conversam, né? O Homem de Preto lê a sorte dele, mostra o universo pra ele pra tentar convencer ele a não ir até a Torre Negra, e depois acaba, né? Passam-se vários anos e o Homem de Preto engana ele de novo, né? Mas enfim. E aqui o Homem de Preto, naquela ânsia do Jake derrubar a torre, ele vem confrontar o Roland para tentar atrasar ele. E a cena é um absurdo, aquela cena, cara, sabe? Tudo bem que aquela coisa do Roland carregar a arma, passando no ar e tal, enchendo. Aquilo ali é fantasioso, mas é aceitável dentro do universo da torre. Agora, quando o cara começa a atirar em vigas para desviar a bala, e o Matthew McConaughey pega essas balas na mão e começa a atacar elas no Roland como se fosse bolinha de gude, cara, isso acaba... Nossa, cara, eu queria derreter na cadeira do cinema assim e desaparecer como névoa, sabe? E lógico, a morte do Homem de Preto, bizarra, né? Uma bala usando a outra para desviar, para bater no coração, para bater a outra na testa. Ai, cara, ridículo. Foi a cena mais ridícula do filme. Ali, se o filme tinha alguma salvação, era naquela cena, sabe? O Homem de Preto é um personagem muito importante, ele não pode morrer, e eu tenho certeza que se for fazer uma continuação, ele vai voltar, né? É o Matthew McConaughey, provavelmente é um dos caras que faz com que as pessoas vão no cinema para assistir o filme, então provavelmente ele não morreu. Mas se for para mostrar algo que dê a dúvida de que ele morreu, faça algo bem feito e não uma coisa de bala desviando na outra, batendo e ricocheteando e sem peso, sem verossimilhança, né? Sem verdade. Aquilo ali foi a coisa mais ridícula de todas do filme, pra mim, sem sombra de dúvida. Pra fechar essa crítica rancorosa, eu queria falar de novo daquela coisa de ser a continuação, né? Eu até deixei isso pro final porque é um assunto que vai dar spoiler total do livro, então, segundo aviso, isso aqui vai estragar a sua visão da história pra sempre, se você não leu e quer ler ou tá lendo, entendeu? Que é o seguinte, quem já leu o livro sabe que no final o Roland volta pro começo. Então toda a obsessão do Roland, né, de querer fazer a torre se curvar a ele, de querer fazer com que o K obedeça a sua vontade, é jogado contra ele. A Torre Negra faz ele perceber que ele é um escroto, que ele tá errado, que ele chegou até a Torre Negra pisando sobre sangue e que ele não é nada perto da Torre Negra. Então ela vai e manda ele pro começo de novo, né? A última frase do livro é:
o Homem de Preto fugia pelo deserto e o pistoleiro ia atrás, né? Então voltamos pro começo da história. Porém, nesse final, o Roland está com a corneta do Eld, né? Que é aquele chifre cerimonial que os pistoleiros levavam para as batalhas importantes, né? Para despertar a coragem nos pistoleiros e tal. E no final do livro ele tá com essa corneta, o que dá a entender que nessa última volta do K, esse último giro, pode ser que as coisas sejam diferentes. Se o Roland perceber que o sangue e a violência não vão mudar esse destino dele, que ele não vai conseguir mudar o mundo e trazer a paz de volta para o universo pisando em sangue, né, pavimentando a estrada dele com corpos. Então aí que acaba o livro, e digamos que a ideia do filme era que fosse uma continuação a partir desse ponto, né? Então, os produtores, o diretor, os roteiristas e o próprio Stephen King dão a entender que esse filme é uma continuação dos livros, é cânone, né? Então, fica meio que com cara de desculpa para o caso do filme ser desagradável, diferente. Ah, sabe? A gente muda essas coisas, muda as características dos personagens, muda como fulano morre, como fulano é, como fulano se comporta, e aí nós fala que é outro giro do K, por isso que é diferente, sabe? Tipo, na teoria é muito bom, mas se o filme fizesse algo bem feito com o roteiro, eu compraria, mas não é o que acontece, sabe? O que acontece é que o filme fica vazio, sem peso, completamente fraco diante dos livros, né? Então, fica muito com cara de desculpa fajuta, e isso é desagradável para quem é fã dos livros, para quem foi ver o filme porque se encantou pela saga literária, sabe? Não tem como um fã da obra não reagir de forma emotiva ao ver a obra que você é tão fã assim ser depenada do jeito que foi, sabe? Os caras pegaram 8 livros, retiraram elementos de vários deles e não conseguiram fazer uma obra coerente, uma obra que tenha o impacto dos livros, sabe? Eu preferia 1000 vezes, mesmo que fosse filme, que pegassem O Pistoleiro, o primeiro livro, e fizessem uma adaptação daquele livro. Não tem por que fazer tantas mudanças para depois você entregar um produto que não é bom, um produto que não empolga, um produto que não tem peso narrativo, sabe? Que fica parecendo genérico, que quem assistiu e não leu os livros fica com a impressão de que já viu aquilo em outros filmes. É triste você ser fã de um livro e você ver pessoas que não leram esse livro ao assistir o filme falarem, nossa, essa cena me lembrou o Exterminador do Futuro, John Connor e o T-800. Porra, cara, o primeiro livro da Torre Negra é anterior ao Exterminador do Futuro, sabe? Isso que fica... Você percebe? Você fica chateado por causa desses detalhes, porque não condizem com a realidade, mas é a impressão que dá. Não tira a razão de quem pensa isso, sabe? O próprio Thiago Bellotti, no vídeo dele, falou que o desfecho do filme lembrava muito aquele O Procurado, né? Aquele filme que tem a Angelina Jolie. E ele tem razão, porque aquela coisa cheia de pirotecnias e coisa bizarra, aquilo ali não é a Torre Negra, sabe? Então por que fizeram aquilo? É simplesmente isso que eu me pergunto, e é por isso que eu tô tão chateado com essa adaptação, porque ela realmente pegou uma obra que tinha tudo pra ser um sucesso, que tinha um potencial do caralho, transformou num filme fraco. É isso, é um filme fraco que vai ser esquecido aí até o final do ano, com certeza. Isso se não for lembrado ano que vem lá no Framboesa de Ouro, né? Bom, é isso. A única coisa que eu preciso dizer para finalizar aqui é que se você não leu os livros, né, e provavelmente você foi bem louco de ficar até o final do vídeo aqui, porque eu falei todos os spoilers possíveis, eu recomendo que você não assista o filme. Se você leu os livros e tá com curiosidade, assiste, tira sua prova e tal. Mas se você não leu os livros e tem vontade de ler, tem vontade de saber como que é a história e tal, fica longe desse filme, porque ele é uma bomba. Não vai te ajudar a querer ler o livro, sabe? Ele vai te desanimar a ler o livro. Porque se você for pro cinema achando que aquilo é uma adaptação de A Torre Negra, você vai esperar algo parecido da Torre Negra, e não é. A Torre Negra não é aquilo, e eu acho que eu, como fã, me sinto na obrigação de dizer isso. A Torre Negra não é esse filme. Eu tenho que limpar esse filme da minha cabeça, e eu espero que não seja difícil, porque foi uma decepção completa, e meu lado racional não quer se importar com isso, né? Porque é um filme, é uma adaptação, foda-se. Daqui a 10 anos vão querer fazer um reboot, ou pode ser que caia nas mãos da HBO, Deus ouça e faça uma série. Mas meu lado fã fica bolado, cara. Sabe? Hello darkness, my old friend. I've
come to talk. Puta merda, meu lado fã fica chateado pra caralho. Mas é isso, esse foi meu vídeo longo até, os padrões atuais do Instante Etérea, de crítica com spoilers, né, da Torre Negra. Por que eu não gostei do filme, eu precisava dar esses spoilers e mostrar pra quem talvez tenha assistido a outra resenha e tenha achado um pouco exagerado minha reação. Mas é isso, essa foi a minha opinião. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha aí no vídeo, deixe seu dislike se você não gostou, não tem problema. Comenta aí o que você achou do filme, o que você achou desse vídeo aqui, se você pretende assistir, se você não pretende. Torre Negra acabou no cinema, infelizmente mal começou e já acabou. Segue o Instante Etérea aqui nessas redes sociais, se inscreve aqui no canal, aqui na tela tá aparecendo 2 sugestões de vídeos para vocês assistirem. Se vocês assistirem esses vídeos aí, gostarem, se inscreve aqui no canal e participa. É isso, um forte abraço para todo mundo, até a próxima, hein? Tchau, tchau.